Lições sobre a reconciliação, matrimônio e unção dos enfermos. Após as lições anteriores, seguem as lições abaixo. Reconciliação. E escutareis a confissão dos pecados, assim como eu escutei as vossas e a de muitos, e perdoei onde vi arrependimento verdadeiro. Estais agitados? Por quê? Tendes medo de não saber distinguir? Eu já falei outras vezes sobre o pecado e sobre o julgamento sobre o pecado. Mas, ao julgardes, lembrai-vos de meditar nas 7 condições pelas quais uma ação pode ser ou não ser pecado, e de gravidade diferente. Eu as resumo. Quando se pecou? E quantas vezes? Quem foi que pecou? Com quem? Qual a matéria do pecado? Qual a causa? E por que é que se pecou? Mas não temais, o Espírito Santo vos ajudará. O que com todo o meu coração vos conjuro é que observeis uma vida santa. Ela aumentará de tal modo em vós as luzes sobrenaturais que chegareis a ler sem erro no coração dos homens e podereis, com amor ou com autoridade, dizer aos pecadores temerosos para revelar as suas culpas, ou rebeldes para confessá-las, que confessem o estado de seus corações, ajudando os tímidos e humilhando os impenitentes. Lembrai-vos de que a terra perde o seu absolvedor, que vós deveis ser o que eu era, justo, paciente, misericordioso, mas não fraco. Eu vos disse, o que desligardes na terra será desligado no céu, e o que ligardes aqui será ligado no céu. Por isso, com uma ponderada reflexão, julgai cada homem sem deixar-vos corromper por simpatias ou antipatias, por presentes ou por ameaças, sendo imparciais em tudo e para com todos, como é Deus, tendo presente a fraqueza do homem e as insídias dos seus inimigos. Eu vos recordo que às vezes Deus permite até as quedas dos seus eleitos, não porque a ele agrade vê-los cair, mas porque de uma queda pode vir um maior bem futuro. Estendeis, pois, a mão a quem cai, porque não sabeis se aquela queda é uma crise resolutiva de um mal que morre para sempre, deixando no sangue uma purificação que produz saúde, e, em nosso caso, que produz santidade. Sede, ao contrário, severos para com aqueles que não têm respeito para com o meu sangue, e que, com a alma recentemente limpa pelo banho divino, se jogam na lama 100 vezes. Não os amaldiçoeis, mas sede severos. Exortai-os e chamai-os novamente 70 vezes 7, e recorrei ao extremo castigo de separá-los do povo eleito, somente quando a sua pertinácia em uma culpa que escandaliza os irmãos vos obriga a agir para não vos fazer cúmplices de suas ações. Lembrai-vos do que eu disse. Se o teu irmão pecou, corrige-o entre ti e ele somente. Se ele não te escuta, corrige-o na presença de 2 ou 3 testemunhas. Se isso não basta, leva o caso ao conhecimento da igreja. Se não escuta nem a ela, considera-o então como um gentil e um publicano. Matrimônio. Na religião mosaica, o matrimônio é um contrato. Na nova religião cristã, que ele seja um ato sagrado e indissolúvel, sobre o qual desça a graça do Senhor para fazer dos cônjuges 2 ministros seus na propagação da espécie humana. Procurai, desde os primeiros momentos, aconselhar o cônjuge procedente da nova religião e converter o cônjuge que ainda está fora do número dos fiéis para que faça parte deles. Isso para evitar aquelas dolorosas divisões de pensamento e, consequentemente, da paz que temos observado também entre nós. Mas quando se tratar de fiéis no Senhor, por nenhuma razão se separe aquilo que Deus uniu. E no caso de uma das partes, sendo cristã, estiver unida a um gentil, eu aconselho que essa parte carregue a sua cruz com paciência e mansidão, e com fortaleza, até o ponto de saber morrer em defesa de sua fé, mas sem abandonar o cônjuge,
ao qual se uniu com seu pleno consentimento. Este é o meu conselho para uma vida mais perfeita no estado matrimonial, enquanto não for possível haver matrimônios entre fiéis com a difusão do cristianismo. Então, sagrado e indissolúvel seja o vínculo, e santo seja o amor. Haveria um mal se, pela dureza dos corações, acontecesse na nova fé o que aconteceu na antiga, que se permitisse o repúdio e a anulação, para evitar os escândalos criados pela libidinagem do homem. Em verdade, eu vos digo que cada um deve carregar a sua cruz em todos os estados, também no matrimonial. E também é verdade, eu vos digo que nenhuma pressão deve dobrar vossa autoridade ao dizer, não é lícito, a quem quer passar a novas núpcias antes de um dos cônjuges tenha morrido. É melhor, eu vos digo, que uma parte podre se separe, sozinha ou acompanhada por outros, e em vez de, para mantê-la no corpo da igreja, conceder-lhe algo contrário à santidade do casamento, escandalizando os humildes e dando-lhes o ensejo de considerações desfavoráveis à integridade sacerdotal e sobre o valor da riqueza ou do poder. As núpcias são um ato sério e santo. E para mostrar isso, eu estive em um casamento e realizei o meu primeiro milagre. Mas ai deles, se degeneram em libidinagem e capricho. O matrimônio, contrato natural entre o homem e a mulher, que de agora em diante se eleve à altura de um contrato espiritual, pelo qual as almas de duas pessoas que se amam juram servir ao Senhor, em um amor recíproco, oferecido a Ele em obediência a seu mandamento de procriação para dar filhos ao Senhor. Unção dos enfermos. E outra coisa, Tiago, recordas o falado no Monte Carmelo? Desde então tenho-te falado sobre isso, mas os outros não sabem. Vistes Maria de Lázaro ungir meus membros na ceia de sábado em Betânia. Nessa ocasião eu vos disse, ela me preparou para a sepultura. Na verdade, ela o fez. Não para a sepultura, porque ela acreditava que essa dor estava ainda distante, mas para purificar e embalsamar os meus membros de todas as impurezas do caminho, para que eu subisse ao trono perfumado de óleo balsâmico. A vida do homem é um caminho. A entrada do homem na outra vida deveria ser a entrada no reino. Todo rei é ungido e perfumado antes de subir ao seu trono e mostrar-se ao seu povo. Também o cristão é um filho de rei que percorre o seu caminho na direção para o reino, para onde o Pai o chama. A morte do cristão não é nada senão a entrada no reino para subir ao trono que o Pai lhe preparou. Não é assustadora a morte para aquele que não teme a Deus, porque sabe que está na sua graça. Mas, para aquele que deve subir ao trono, é preciso que a sua veste esteja purificada de todos os detritos, a fim de que se apresente bela para a ressurreição, e que seja purificado o seu espírito, para que resplandeça no trono que o Pai lhe preparou, para ele aparecer na dignidade adequada a filho de tão grande rei. Que a unção dada aos cristãos moribundos, ou seja, aos cristãos que estão nascendo, pois em verdade vos digo que quem morre no Senhor nasce para a vida eterna, que ela seja para o aumento da graça, o cancelamento dos pecados, dos quais o homem tenha pleno arrependimento, a suscitação de ardente desejo do bem, a doação de força para o combate supremo. Repeti aquele gesto de Maria nos pés dos eleitos, e ninguém se considera indigno dele. Eu aceitei aquele óleo balsâmico oferecido por uma mulher. Todo cristão sinta-se honrado considerando uma graça suprema por parte da Igreja, da qual ele é filho, e o aceite do sacerdote para limpar-se de suas últimas manchas. E que todo sacerdote fique feliz por repetir o ato de amor de Maria para com o Cristo sofredor no corpo do irmão que está morrendo.
Em verdade vos digo que o que não fizestes por mim naquela ocasião, deixando que uma mulher vos tomasse a dianteira, agora pensais nisso com muita dor por tê-lo deixado de fazer, e que podeis fazê-lo no futuro e por tantas vezes quantas sejam as que vos inclinardes com amor sobre alguém que morre, para prepará-lo para o encontro com Deus. Eu estou nos mendigos e nos moribundos, nos peregrinos, nos órfãos, nas viúvas, nos prisioneiros e em quem tem fome, sede ou frio, em quem está angustiado ou cansado. Eu estou com todos os membros do meu corpo místico, que é a união dos meus fiéis. Amai-me neles e reparai o vosso desamor de tantas vezes, dando-me grande alegria e vos dando muita glória.